sei que é difícil, mas tento imitar você. Uma boa noite a todos. Quero cumprimentar você com a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos mais uma vez. Hoje, nesta noite de quinta-feira, pela graça de Deus, estamos começando, nosso momento devocional aqui da Igreja Presbiteriana Independente de Capão Bonito. Quero dar as boas-vindas a você, irmã, irmão, você que nos acompanha aqui de perto, de longe, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, que o Senhor abençoe também, juntamente com você, a sua casa, o seu lar, a sua família. Damos graças a Deus por mais um dia, damos graças a Deus pelos cuidados, pela misericórdia que se renova a cada manhã e pela fidelidade do nosso Deus que nos conservou e nos sustentou até esse momento. Então chegamos ao final desse dia, a esse início de noite, agradecidos pelo sustento, pela provisão, pelas bênçãos que recebemos do nosso Deus. Convido você a permanecer conosco até o final do nosso momento devocional, da nossa reflexão bíblica nessa noite. Não seremos demorados. Eu peço a você que pode, que tem condições para ficar conosco nesse tempo que separamos aí da nossa semana, do nosso dia, para juntos meditarmos na palavra do nosso Deus. Nesse instante, convido você para orar. Se você puder, pare aquilo que você está fazendo. Se tiver condições, vamos orar nesse instante. Ó Deus querido e amado, damos-te graças por mais um dia de vida, por mais um dia, Senhor Deus, que vivemos debaixo do teu cuidado, da tua proteção, das tuas mãos, Senhor, tão poderosas que têm nos sustentado. Damos-te graças, ó Deus, pela vida de cada um que participa agora, nesse momento, que ora. Ó Deus, cada um que separou esse momento de consagração para estar diante de Ti, Senhor. Ó Deus querido, abençoe a família, abençoe as famílias representadas, ó Deus, aqui nesse momento. Que o Senhor estenda as Tuas mãos de amor, de bondade, de misericórdia, especialmente sobre aqueles que sofrem, sobre aqueles, ó Deus, que passam por um momento difícil. Que a Tua graça, Senhor, superabundante, renove as forças, Deus, de cada um. Perdoe também, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos no nosso momento devocional. Hoje nós vamos ler no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 13 e 14, dando continuidade ao nosso estudo, à nossa reflexão sobre o Evangelho segundo Marcos, não é? Marcos capítulo 2, versículos 13 e 14, que diz assim: De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Quem são as pessoas que Jesus chama para perto dele? Será que são pessoas especiais? Esta é uma reflexão importante, não é? Haja visto que algumas pessoas se sentem
menos preparadas para servir a Deus, não é? Há aqueles que imaginam que precisam melhorar a vida para depois servir a Deus, e a bem da verdade é na presença de Deus, servindo diariamente, que aos poucos vamos melhorando a nossa vida e a nossa caminhada. Vamos refletir então quem são aqueles que Jesus chama para perto dele. No primeiro momento, após a leitura desse texto, são apenas 2 versículos. Então, após a leitura desse texto, vamos observar, em primeiro lugar, que Jesus estava sempre em movimento. É interessante seguir os passos de Jesus. A sua movimentação, ela é bastante intensa. Quando olhamos para o Evangelho de Marcos, desde o capítulo 1, como estamos fazendo, observamos que Jesus já esteve no caminho junto ao mar, que Jesus também entrou na cidade de Cafarnaum. Observamos que Jesus esteve na sinagoga, passou pela casa de Simão, foi para o deserto orar, andou por toda a Galileia e depois retornou para Cafarnaum, é a cidade onde ele está nesse momento, nesse texto que nós lemos. Então, Jesus estava novamente junto ao mar da Galileia, não é? É isso que nos diz o texto que lemos. De novo saiu Jesus para junto do mar. Marcos capítulo 2, versículo 13. E essa movimentação de Jesus nos mostra a dinâmica do seu ministério. Ele não se fixava em um lugar, mas se movimentava, experimentando as mais diversas realidades do caminho. No caminho, Jesus via de tudo, coisas agradáveis, desagradáveis, enfermidades, saúde, fraqueza, força, alegria, tristeza, companhia, solidão, barulho, silêncio, agitação, oração. No caminho aconteciam os encontros necessários e às vezes também os desencontros inevitáveis. No livro de Atos dos Apóstolos, é interessante notar que os seguidores de Jesus eram chamados de os do caminho. Atos capítulo 9, versículo 2. É assim que foram chamados os discípulos de Jesus, os do caminho, né? E quem serve a Jesus está no caminho de Jesus e está também no caminho com Jesus. E com isso eu quero dizer que a vida é dinâmica, é diversa. Enquanto vivemos, nós temos diferentes experiências agradáveis e desagradáveis, assim como Jesus teve. No caminho, a vida precisa ser dinâmica. O movimento é constante, o inesperado acontece e nós precisamos nos reinventar, e esta palavra está na moda, né? Nos reinventar, precisamos superar, né? Subir, precisamos deixar para trás algumas coisas, precisamos nos
adaptar no caminho, readaptar, né? Adaptar a temperatura ao momento, às condições. A vida exige de nós a criatividade, né? Para que possamos prosseguir caminhando, e tudo aquilo que tira a nossa criatividade não é bom para a vida. Então a vida daquela que serve a Jesus é uma vida do caminhar, e nesse caminhar é necessário acontecer, e acontece, uma transformação constante, né? E se estamos no caminho, ainda não chegamos ao destino final. Estamos caminhando. Tudo nessa vida é passageiro. A vida, a própria vida é passageira. O nosso verdadeiro lar não é aqui. Devemos sempre estar preparados para partir. E essa partida pode ser a qualquer momento, não é? E Jesus falou a respeito disso em algumas parábolas, né, que ele contou, que ele alertou os seus discípulos, os seus seguidores, dizendo que deveriam sempre estar preparados, porque não sabemos a hora, o momento, né, em que a nossa caminhada se encerra. Agora, hoje, você e eu, nós estamos no caminho. Estamos experimentando as diferentes sensações, as diferentes oportunidades, as portas que se abrem, as portas que se fecham, presenciamos tudo isto, não é? Temos encontros, temos desencontros, temos alegrias, tristezas, saúde, enfermidade, alívio, dor, experimentamos de tudo. É esse caldo, né, de experiências que temos no caminho. A movimentação é muito grande, né, mas chegará um momento que tudo isso termina e nós chegaremos ao destino final, a pátria, né, a verdadeira pátria, e a casa que Jesus foi preparar para cada um de nós, né? No segundo momento, eu quero dizer que Jesus ensinava as pessoas, né? Então, Marcos capítulo 2, versículo 13 diz: de novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Da mesma forma que a caminhada de Jesus era intensa e dinâmica, a sua prática do ensino também era. Jesus não andava à toa. Jesus não andava sem propósito. Jesus não caminhava sem propósito, sem objetivos. Por onde ele passava, ele ensinava as pessoas. Na sinagoga, ele ensinava. O espaço religioso, que quase que equivale ao templo dos nossos dias. Na casa, no espaço privado, ele também ensinava, quando entrava na casa das pessoas, né? Nas ruas da cidade, que é o espaço público, Jesus também ensinava. Ele não perdia a oportunidade de ensinar. E nesse momento, nesse texto que lemos, Marcos 2,13, ele está num espaço público, né? Está à beira do mar. Ali qualquer pessoa poderia se aproximar, se achegar e receber o ensinamento de Jesus. Jesus não curou todas as pessoas, mas ensinou todas elas, né? Porque a instrução, a educação através do Evangelho é o maior bem que se pode oferecer, né? Nem todas as pessoas que se aproximaram de Jesus viram um milagre acontecer em suas vidas,
mas todas que se aproximaram tiveram a oportunidade de aprender. Jesus nunca se negou a ensinar. Jesus nunca negou o conhecimento. A sabedoria que vem pelo Evangelho está disponível para todos. Basta querer aprender. E essa também é uma dádiva. Querer aprender. Estar pronto para aprender. Lembremos aqui do exemplo de Salomão, que pediu a Deus coração compreensivo para julgar, né? E pediu também discernimento diante do bem e do mal. Quando teve a oportunidade de fazer um pedido a Deus, foi isso que ele pediu, né? Coração compreensivo para julgar e discernimento diante do bem e do mal, né? Isto falta a muita gente e falta a nós em alguns momentos, né? Essas virtudes. Às vezes nos falta um coração compreensivo, né? Para julgar o que está diante de nós, para fazer as escolhas necessárias. Às vezes falta o discernimento diante do bem e do mal, porque o mal às vezes vem travestido de bem, né? Nem sempre o que é mal se mostra como mal no primeiro instante. E nós precisamos ter um discernimento, a capacidade de ver e de perceber. Então, esse é um exemplo fantástico, não é? O de Salomão. A sabedoria que Salomão pediu e que recebeu trouxe consigo todos os demais benefícios. Salomão é conhecido não apenas como um homem sábio, mas como um bom rei, né? Um homem bem-sucedido, né? Dentro do que ele se propôs a fazer. E isto veio com a sabedoria que ele adquiriu, e essa sabedoria que vem de Deus. Lembremos ainda do que diz Tiago capítulo 1, versículo 5, lá está escrito assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Você tem falta de sabedoria? Peça a Deus. É o que está dizendo a Bíblia, a palavra do Senhor. O Evangelho é uma fonte de sabedoria que jorra constantemente. E os que humildemente reconhecem a sua necessidade podem dela beber e viver melhor, porque quem aprende vive melhor, não é? O próprio Jesus fala disso, que é a verdade que liberta, não é? É a verdade que liberta, é o conhecimento que liberta, é a compreensão das coisas que torna a caminhada melhor, não sem dificuldades, sempre com desafios, com dificuldades, mas torna o conhecimento que vem através do Evangelho, a sabedoria trazida pelo Evangelho, facilita a caminhada, né? Em terceiro e último lugar, Jesus chama as pessoas, né? Marcos capítulo 2, versículo 17, diz: quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu.
Foi enquanto andava. Jesus ia passando e viu Levi sentado na coletoria. Levi também era chamado de Mateus, a mesma pessoa, né? Mateus, Levi. Era um judeu que trabalhava para o Império Romano, né? Porque quem cuidava daquela região, cuidar não é bem a palavra, quem dominava aquela região onde Jesus estava era o Império Romano. E o Levi, ou Mateus, arrumou um emprego, né, com os romanos, e o seu trabalho era cobrar impostos, né? Cobrar impostos para o Império Romano. E os cobradores de impostos, como vocês podem imaginar, eram vistos como pessoas desonestas, né? E chamado de publicano ou pecador, os que trabalhavam nessa profissão de cobrar impostos, e especialmente falando do Levi, do Mateus, essa pessoa, esse homem era odiado pelos judeus. É isto mesmo. Apesar de ser um judeu, ser um, né, dentre eles, ele era odiado por causa da sua profissão, porque algumas pessoas acreditavam que ele estava trabalhando para o inimigo, né, para o dominador. Então, certamente, o Levi sofria aí para viver, né, naquele lugar e para exercer também a sua profissão. E dentre os que Jesus encontrou pelo caminho, né, enquanto ele desenvolvia sua caminhada, alguns ele chamou para perto, para segui-lo de perto, né, para andar com ele. E nesse caso, Jesus chamou para perto dele alguém que era considerado um grande pecador, né? Então, que fique claro para nós que essa pessoa que Jesus chamou, né, o Levi, era considerado pelas pessoas que viviam ao redor dele um grande pecador, né? O homem era desprezado pelos judeus e, apesar de ser bem de vida, certamente era um homem bem de vida, né, era marginalizado pelas pessoas da sociedade. Então a gente pensa nos marginalizados, logo nos vem à cabeça os menos favorecidos, os que têm menos recurso financeiro. Mas veja que esse homem não estava entre os menos favorecidos, e com certeza ele tinha uma boa condição financeira de vida, mas era marginalizado, né? As pessoas olhavam torto para ele. Fica mais fácil a gente entender o que Jesus estava fazendo, né, quando nós ouvimos o que ele mesmo disse, em Marcos capítulo 2, versículo 17. Palavras do Senhor Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores, né? Marcos capítulo 2, versículo 17, e numa próxima oportunidade nós vamos estudar com mais tempo e de uma forma um pouco mais demorada esse texto, mas agora eu quero apenas citá-lo e colocar aqui na minha fala, para que a gente possa entender então o que é que Jesus estava fazendo ao chamar este que era considerado um grande pecador. Jesus está seguindo
dentro de uma linha que é coerente com o que ele dizia, com o que ele falava. Jesus está se comportando conforme as suas palavras. Ele disse, os sãos não precisam de médico. Quem não tem nenhum problema de saúde não precisa ser atendido pelo médico, sim, os doentes. E Jesus emenda, dizendo, eu não vim chamar justos, aqueles que se acham justos, aqueles que se vangloriam, na sua capacidade, na sua integridade, aqueles que acham que não tem pecado, aqueles que se acham melhor do que os outros, porque quem é justo não precisa de alguém para justificá-lo. Quem é justo se basta em si mesmo, ele vive só, sem a ajuda de ninguém, ele está são, pelo menos pensa desse modo, portanto não precisa de ninguém e não precisa de Deus. Jesus diz, eu vim chamar os pecadores. São aqueles que se sentem pecadores. Eu vim chamar aqueles que têm consciência do seu pecado. Eu vim chamar aqueles que se sentem pequenos, que se sentem incapazes de caminhar sozinhos. Eu vim chamar aqueles que sentem e admitem as suas fraquezas, os seus problemas, a sua imperfeição. Jesus disse, eu chamei Levi por isso, porque eu não vim chamar pessoas perfeitas, mas vim chamar pessoas que têm dificuldades, problemas, a fim de que sejam aperfeiçoados no caminho. Jesus não exclui os imperfeitos, pelo contrário, ele morreu por aqueles que sabem que são imperfeitos, morreu por todos, mas aqueles que reconhecem a sua imperfeição, esses estão mais perto de Jesus. Ele chama para perto dele os imperfeitos, a fim de que se arrependam e vivam a vida nova. Ninguém é perfeito. Todos nós temos as nossas falhas e Jesus não nos rejeita por causa delas. Pelo contrário, nos chama para perto dele, nos dá a oportunidade ou as oportunidades que nós precisamos nesta vida. A coisa mais sublime do Evangelho é esta, e Jesus sempre dá oportunidades aos pecadores, a todos nós, a oportunidade de rever, de recomeçar, de refazer. Portanto, há esperança para todos, até para aqueles que se sentem imperfeitos, para aqueles que acham que são esquecidos ou rejeitados por Jesus. Estamos no caminho com Jesus. E no caminho, nada é para sempre. Tudo muda enquanto caminhamos. No caminho, alimentamos a esperança de que aquilo que nos espera lá na frente é melhor. Quem está no caminho pensa assim. Aquilo que está na frente é melhor. Esse é o caminho da fé. Estamos no caminho para a nossa verdadeira casa, para o nosso verdadeiro lar. Estamos caminhando. Somos peregrinos
estamos por aqui de passagem. A vida, para alguns, dura 90 anos, 100, até mais. Para outros, dura menos, 60, 50, 40, 30, 20. Para alguns, a vida dura dias. Para outros, a vida dura horas, minutos. Né? Independente do tempo que ela dure, seja muito ou seja pouco, dentro da nossa concepção, a vida é sempre uma dádiva de Deus. O presente que Ele nos dá, mas caminhamos com a certeza de que ela também é um presente finito, não é? A vida por aqui chegará ao fim, a caminhada um dia se encerra e nós vamos ao verdadeiro lar. Melhor do que o alívio imediato é a sabedoria para viver, né? E o Evangelho é a fonte de sabedoria para a vida toda. Então, muito melhor do que receber um alívio imediato, um presente, né? Muito melhor do que ver algo espetacular acontecendo. Melhor do que isto é adquirir a sabedoria que vem pelo Evangelho, porque o Evangelho nos educa para a vida, para viver melhor, né? E como vimos, Jesus chama pessoas imperfeitas para aperfeiçoá-las na sua graça e no seu amor, né? Aos pés da cruz, há lugar para você, para mim, para todos, até mesmo para o pior dos pecadores. E quem disse isso foi o próprio apóstolo Paulo, né? Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, ele diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo olha para a sua própria vida e diz: eu sou um pecador da pior espécie. Ele está falando isso porque ele perseguiu a igreja de Jesus, perseguiu os cristãos, perseguiu os que estavam no caminho, né? Prendia, agia com violência, consentiu na morte de Estevão. O Saulo, né? Antes de ser Paulo, era uma pessoa que trabalhava contra o reino de Deus. E por isso ele tem a consciência de que é um grande pecador. Mas ele diz que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E ele acrescenta: dos quais eu sou o principal. Não se sinta mal, meu irmão, minha irmã, se você se percebe uma pessoa pecadora, porque esta é precisamente a condição que alguém precisa estar para ser salvo por Jesus. Precisamos reconhecer a nossa enfermidade, para que o médico dos médicos nos cure. Precisamos reconhecer as nossas falhas, as nossas limitações, a nossa pequenez, para que o Senhor Jesus nos salve, né, pelo seu sacrifício da cruz do Calvário. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, né, possamos prosseguir no caminho, aprendendo, né, e cada dia mais recebendo dos altos céus aquilo que nós necessitamos para uma caminhada vigorosa em meio aos desafios.
Vamos orar. Ó Deus querido, amado, agradecemos a Ti nesta noite, agradecemos a Ti pela vida, Senhor. Obrigado. Obrigado por cada um que agora participa, ora, cada um, Deus, que se dispôs a ouvir a Tua palavra. Ó Deus, que a sabedoria venha a nós através do Evangelho. Encha-nos, ó Deus, de sabedoria, para que possamos julgar bem aquilo que está diante de nós, para que possamos discernir entre o bem e o mal, para que possamos fazer as escolhas de forma correta, direita, Senhor. Ó Deus querido, dê-nos sabedoria. Nós necessitamos, ó Senhor, para viver nesse mundo, enquanto aqui estamos, enquanto estamos com os pés neste chão, nessa terra, Senhor Deus, ensina-nos, livra-nos, Senhor, de todo mal, guarde-nos, Senhor, debaixo dos Teus cuidados. Ó Deus, que ninguém se sinta diminuído, esquecido, marginalizado por Ti, porque o Senhor Jesus morreu de braços abertos para receber todos, para acolher a todos, para salvar todos. Ó Deus bendito, que o Teu Santo Espírito possa comunicar ao coração de cada um individualmente e a todos nós o quão importantes somos nos Teus planos, no Teu reino, na Tua vontade soberana, Deus. Dê-nos uma boa noite de sono, de descanso, debaixo dos Teus cuidados, Senhor, da Tua proteção. Abençoe as famílias representadas aqui nesta hora, abençoe a igreja, abençoe os enfermos, ó Deus, os que sofrem dores, abençoe os enlutados, Senhor, os que choram a perda dos seus entes queridos. Tenha misericórdia de todos nós, pois dependemos de Ti, tão somente de Ti, Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Agradeço a você pela sua companhia nesta quinta-feira, nesta noite. Agradeço pela sua disposição de permanecer conosco nesse momento devocional. Deixo aqui o convite, no próximo domingo, às 10 horas da manhã, se Deus nos permitir, estaremos juntos também, da mesma forma que estamos agora, online, e no domingo à noite também estaremos juntos no culto online, sempre desta forma, até quando pudermos abrir as portas do templo e pudermos aos poucos retornar para as celebrações de forma presencial. Por enquanto permanecemos desse modo como estamos fazendo. Agradeço de todo o coração os que estão conosco, a Eliane, Deus abençoe, Eliane, Aguinaldo, seus filhos, todos os familiares, também Danilo, que Deus te abençoe, meu irmão, a Tamara, as meninas, que Deus guarde a todos vocês debaixo dos seus cuidados. Agradeço também ao Dimas, Deus abençoe, Dimas, obrigado pela sua presença, pela sua participação, que Deus abençoe a sua família, o seu lar. Deus abençoe Edi também, que Deus te guarde, minha irmã, te fortaleça sempre. Também a nossa irmã Eunice, Edson, que Deus os abençoe, abençoe também todos os familiares, que Deus os guarde. Deise, um abraço, que Deus abençoe, minha irmã, obrigado pela sua participação, que Deus abençoe também a sua família. Rodrigo, Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te guarde, você, a Bianca, o Guilherme, todos aí da família extensa, da família maior também, a Thelma, Renato, Sabrina, Deus abençoe vocês, Deus abençoe a família toda,
E também a Edneia, Deus abençoe, Neia, Cláudio, e também os filhos, toda a família, né? Que Deus os guarde. Alzira, nossa irmã Alzira está conosco, como sempre, né? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, Deus te fortaleça sempre também, abençoando toda a sua família, Alzira. O Jair, lá de Porto Feliz, obrigado, Jair, pela sua companhia, que Deus te abençoe, abençoe a Miriam, né? E toda a família agora cada vez maior, né? Chegaram os netos, que Deus abençoe vocês aí, viu? A Maria, o Dirceu, nossos irmãos também, companheiros de caminhada aqui de Capão Bonito, que Deus os abençoe, que Deus os guarde, os fortaleça sempre, né? E também Mateus, lá de Tatuí, Deus abençoe, Mateus, obrigado pela sua participação aqui conosco. Mateus, companheiro aí de várias reuniões, né, de presbitério, sempre é um grande companheiro. Deus te abençoe, abençoe sua vida, sua família, seu lar, né? E a todos que estão conosco, eu quero rogar sobre a sua vida as mais ricas bênçãos do Senhor, né? Aqueles que estão lá no YouTube, no Facebook, se não falamos o seu nome porque não tivemos condições de ver, né? Mas a gratidão que temos é enorme para com todos e pedimos a Deus que abençoe a vida de todos. Que você tenha uma ótima noite de sono, de descanso, de repouso, né? E que todos nós possamos ter, né, esse descanso e amanhã acordar para um novo dia debaixo dos cuidados da misericórdia do nosso Deus, né? Nós vamos nos despedir aqui com a bênção do nosso Deus, continuar orando pelos nossos irmãos, né? Família aqui da igreja, seu Domingos, Dona Marli, a Sueli, né? Enfim, os demais que fazem parte da família, Reverendo Edson, a Mônica, né? Família que está sofrendo aí também por causa, né, da enfermidade, da Covid, e vamos sempre lembrar os irmãos nas nossas orações, né? Vamos nos despedir com a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito esteja com você, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para sempre. Amém. Eu te amo com todo o meu coração, que mesmo imperfeito busca o teu querer, pois meu querer a mim não mais pertence, em tudo dependo de ti. Viver por ti é meu desejo, nada me dá mais prazer. Jesus,